E fala, torcedor São Paulo, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o craque Miller falou do São Paulo, o tricolor que vive problemas políticos em meio à tentativa de busca de reforços para a temporada deste ano, que já começa neste final de semana. Eu vou estar trazendo tudo para vocês aí. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e claro, deixa aí nos comentários de onde você é, qual a sua cidade, qual o seu estado, mandar um salve para você. Bora assistir o vídeo junto aí, no final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito dessa treta política e, claro, muito do time do ano de 2026. Créditos e direitos autorais deixa na descrição. Tem mais enrolação, simbora pro vídeo. Sobre São Paulo, você falou que tá na frente do prédio, tá acontecendo uma reunião. Então conta pra gente, Marcelo Bassege, o que tá acontecendo com o presidente Júlio Casares, possibilidade de impeachment, tudo mais que você puder trazer aqui pra gente no Gazeta Esportiva. Pois é, Marina, os bastidores políticos do São Paulo estão fervendo mais do que nunca e hoje o Conselho Consultivo do clube se reuniu aqui em um prédio corporativo na região dos Jardins para debater a possibilidade de impeachment de Júlio Casares. Vale lembrar que esse Conselho Consultivo é composto por alguns dos ex-presidentes, como Carlos Miguel Aidar, o próprio Leco, José Eduardo Pimenta, enfim, alguns ex-presidentes irão analisar a conjuntura na qual o Júlio Casares se encontra. Fato é que a situação não é nada boa para o atual mandatário tricolor. As investigações da Polícia Civil avançaram e, de acordo com reportagem publicada pelo portal UOL, 1,5 milhão em espécie foram registrados entrando nas contas pessoais do presidente Júlio Casares. Mais do que isso, desde o início da gestão do atual mandatário tricolor, 11 milhões de reais teriam sido sacados das contas do São Paulo. Então a situação está bastante crítica, é uma crise sem precedentes nos bastidores do São Paulo e alguns aliados políticos de Casares, inclusive, já acreditam que a melhor alternativa é a renúncia do cargo por parte de Júlio Casares. Há uma grande tensão nos corredores do Morumbi, Júlio Casares perdendo o apoio, inclusive, de seus aliados políticos. Por hora, ele não tem considerado renunciar, mas é claro que a situação vai ficando cada vez mais grave, a pressão aumentando e o futuro de Júlio Casares à frente do São Paulo está cada vez mais incerto, viu, amigos? Tá certo, Bassege. Qualquer novidade pode chamar a gente para falar aqui mais sobre São Paulo, sobre Casares. E aí eu deixo para vocês os comentários sobre esses bastidores do tricolor que estão fervendo, Miller. Olha, Marina, a minha tristeza... Hoje eu sou sócio do São Paulo há muitos anos, né? E eu vou sempre no clube, inclusive hoje vou comer lá com a minha família, almoçar, jantar, fazer academia, enfim. Os meus filhos, né? Minha filha faz ginástica no clube. E claro que para mim é um motivo de tristeza, né? Não é só o Corinthians que estava, né, como esteve, né, nas páginas policiais no passado, hoje é o São Paulo. Isso, claro, para o torcedor são paulino gera muita tristeza, né? Ver o São Paulo nessa situação. Então, eu recebi agora uma mensagem de um São Paulino, lá da diretoria, dizendo que o presidente não quer renunciar e vai provar a sua inocência. Bom, se ele não quer renunciar e vai provar a sua inocência, o tempo vai dizer. Mas as investigações, né, estão aí a pleno vapor, né, Praz? Sim. Então, acredito que teremos novidades para os próximos dias. São algumas... Tanto da investigação quanto... sabe o que é o problema, Marina? É que o Casares, o presidente, ele perdeu o apoio da sua bancada. Sim. Não só da oposição é outra coisa, né? A oposição já está, oposição é oposição. Mas a situação, o grupo dos conselheiros que apoiam o presidente, né? Ele rachou. Ele perdeu muita força política. Estamos falando de um ano de eleição no São Paulo. Miller, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque o Marcelo Bassege vai falar mais alguma coisinha para a gente. É isso, Bassege? É isso, Marina. A gente acaba de receber uma nota do Conselho Consultivo do São Paulo após a reunião dos membros do Conselho. Segue o que diz a nota. As acusações envolvendo o presidente Júlio Casares carecem de provas materiais, especificamente contra o presidente, que alegou inocência.
Não obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material, não há elementos para justificar um parecer favorável ao impeachment de Júlio Casares. Portanto, o Conselho Consultivo acredita que Júlio Casares não possui qualquer motivo para ser retirado do cargo. Alguns membros do Conselho Consultivo vão deixando aqui o prédio corporativo na região dos Jardins. Alguns torcedores que compareceram aqui na rua para protestar, inclusive, deram tapas, atingiram um dos carros que deixaram aqui o prédio corporativo na qual o Conselho Consultivo se reuniu. O clima é bastante tenso, mas, por hora, o Conselho Consultivo acredita que Júlio Casares tem base jurídica para permanecer no cargo. Isso não significa que o impeachment não irá acontecer. Com o parecer ou sem o parecer do Conselho Consultivo, o processo pode seguir e o Júlio Casares, o atual presidente do São Paulo, não está livre dos riscos de não terminar o seu segundo mandato. Viu, amigos? Devolvo para vocês aí no estúdio. Perfeito, Bassege. Obrigada por esse complemento de informação. E aí, eu continuo então, Zé, essa situação toda e mais isso agora, essa novidade, vamos dizer assim. Então, o Conselho chega a essa conclusão que tem muitas camadas. Muitas camadas e muitas coisas para acontecer ainda, mas é um primeiro passo. Primeiro dizer que o presidente Júlio Casares emitiu uma nota hoje no período da tarde, dizendo que é inocente, os advogados dele dizendo que vão provar a inocência dele, como disse aqui o Miller ainda há pouco, e a polícia instaurou esse inquérito depois de um relatório do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e agora tudo vai ser investigado. A gente tem que ter muita calma para saber o que de fato aconteceu ou não. A polícia vai investigar tudo isso. Agora, são algumas situações relacionadas ao São Paulo que eu queria pontuar. Primeiro que esse conselho aí, esse pessoal que estava reunido, Carlos Miguel Aidar, Leco, presidentes que acabaram num passado não muito distante, prejudicando muito o São Paulo, e agora estão julgando um outro presidente que supostamente teria prejudicado o São Paulo. Então, assim, você vê a situação em que se encontra um dos maiores clubes do Brasil, que recentemente era tido como uma coisa assim a ser atingida pelos outros clubes. O que o Flamengo é hoje financeiramente, a potência que o Flamengo é, que o Palmeiras é, esses clubes, o São Paulo que era antigamente, o São Paulo que era esse clube tido, nossa, a gente tem que ser igual ao São Paulo, porque o São Paulo faz tudo certinho. Então a gente tem que aguardar com muita calma as investigações para ver o que vai acontecer. Agora, é claro, se provando tudo que a gente está vendo aí nos portais, na mídia, nos últimos dias, nas últimas horas até, eu diria, o Júlio Casares não tem como continuar à frente do São Paulo. Isso me parece evidente. É um ano de eleição no São Paulo, em que ele perde muito poder político e que, na minha visão, se isso for comprovado, ele não pode continuar no terreno da investigação. Da investigação. Tá tudo em segredo de justiça. Exatamente. Né? O delegado está investigando, a investigação está correndo ainda, né? O Casares hoje ele pode dizer, não, eu sou inocente, eu não sou culpado, porque o momento ainda é de investigação. Exatamente. Agora, o que deixa todo mundo espantado, inclusive eu, é o seguinte, de ter mais de 100 boletos bancários para sua ex-mulher. Isso deixa todo mundo, peraí, mais de 100 boletos bancários. Quer dizer, não sou eu que estou falando, a investigação que está mostrando isso. Quer dizer, então, todo mundo, baseado nisso, que as duas uniformizadas maiores do São Paulo, né? A Independente e Dragões da Fiel, através do André e do Baby, emitiram uma nota hoje pedindo a renúncia do presidente. Quer dizer, as duas uniformizadas que sempre apoiaram o presidente, hoje estão pedindo a renúncia dele. Quer dizer, não é só o torcedor de internet ou da arquibancada, são as uniformizadas que representam muito para o tricolor. Então, acho que a situação dele politicamente está muito complicada, tá mesmo, isso é fato, né? Agora, se ele provar lá na frente que ele é inocente, ele vira o jogo. Politicamente ele se fortalece, até porque esse ano, como disse o Paes, é ano de eleição, é um ano que sempre foi difícil as eleições no São Paulo, sempre. Toda eleição no São Paulo para presidente sempre foi muito, muito complicada, muita confusão, e esse ano não vai ser diferente. É uma eleição difícil porque é uma eleição indireta. Exatamente. Não são os sócios propriamente que votam, né? Não, é o conselho. Exatamente, é o conselho que vota, você vota no conselheiro, o conselheiro vai votar no presidente, e vale a gente sublinhar mais uma vez, os advogados,
do presidente Júlio Casares, em nota, disseram que ele é inocente, a gente tem que aguardar todas as investigações. Mas uma outra pergunta que os torcedores São Paulo estão fazendo na minha rede social é o seguinte: mas se ele não tem nada, não deve nada, por que contratou um advogado? O São Paulo tem corpo jurídico. O São Paulo tem um corpo jurídico no clube lá muito grande. Mas, tipo assim, se eu não tenho culpa, se é só investigação, por que eu já contratei um advogado? É direito dele se defender com quem ele quiser. Exatamente. E uma pessoa do calibre também, o presidente do clube também. E tudo mais, os tais dos 11 milhões e esse 1,5 milhão diretamente nas contas dele. No final das contas, sem fazer nenhum trocadilho, a credibilidade, o governo Júlio Casares ruiu moralmente já há alguns meses. E me parece ser questão de tempo a saída dele, né? Quando você fala da reunião do Conselho Consultivo desta tarde, é importante a gente frisar o seguinte. Essa reunião do Conselho Consultivo, que reúne, sem trocadilho de novo, ex-presidentes do São Paulo e ex-presidentes do Conselho Deliberativo, uma espécie de clube de notáveis, vou botar bem entre aspas, ela já estava convocada antes mesmo dessas matérias desta terça-feira publicadas pelo UOL, antes dessa matéria direta em relação ao Casares. O que consiste essa reunião? É a apreciação do Conselho Consultivo sobre o pedido de impeachment protocolado por conselheiros da oposição, mais de 50, ao presidente Júlio Casares. Por que eu estou pontuando essas situações? Porque uma coisa é o processo de impeachment, outra coisa é a renúncia, que, por exemplo, agora as torcidas organizadas do São Paulo, nesta terça-feira, pedem oficialmente, tanto a Independente quanto a Dragões da Real. O processo de renúncia, e acho que é isso que vai acontecer nessa reunião de tarde, o Casares vai ser aconselhado a renunciar pelos ex-presidentes do clube, pelos alguns de seus parceiros, com uma saída, republicana, vai. Ou republicana não, mas estratégica. Estratégica, até aquela situação de sair, se afastar para se defender na justiça, né? Essa é uma saída rápida do Casares. Existem outras duas formas. O processo de impeachment, que ainda teria a votação no Conselho Deliberativo, a necessidade de 2/3 do Conselho aprovar. Ele vai se defender. Ele vai se defender, exatamente, tem todo um rito. Claro. E depois, por final, a apreciação dos sócios. É um processo demorado. Ou mesmo desenrolar das várias investigações que estão sendo feitas, essa é a terceira parte, na polícia, que podem demorar o tempo necessário que for. O corpo jurídico que defende o Casares, ele é bastante substancioso. Então, a tendência é que essas situações, tanto a reunião que pode, ou a convocação da reunião do impeachment, quanto as investigações na polícia, elas se estendam, demorem. A renúncia poderia ser a saída mais rápida. Aí, ninguém quer renunciar. Ninguém gosta de renunciar, né? É um sinal de alguma forma de fraqueza, né? Exato. Foi assim, estou aqui ao lado do Vessone, a gente acompanhou o processo todo envolvendo o Augusto Melo e seu governo no Corinthians. Tudo menos renúncia. Ele não queria, com todas as evidências possíveis. E não chegou nesse ponto no São Paulo, que chegou no Corinthians. O Augusto Melo foi indiciado oficialmente. Isso não aconteceu com o Casares ainda. Pode vir a acontecer. A gente não sabe se acontecerá. Mas o Corinthians só trocou o seu presidente, o processo do impeachment, quando o Augusto Melo foi indiciado oficialmente. Aí as organizadas romperam, mais ou menos o que está acontecendo agora. Com a diferença que ele não renunciou, né? Ele caiu, foi empichado. Ele foi até o fim. Ele preferiu ir até o fim. Ele preferiu ir até o porque fim. Se ele renuncia, ele ainda garante os poderes políticos, galeria de ex-presidentes. Agora não. Agora impeachment, você meio que se destrói mesmo politicamente no clube, né? Tem essa diferença. Perfeito. Mais do que comparar ao Corinthians, vale a pena comparar com uma outra situação que aconteceu no São Paulo há 10 anos. Porque o São Paulo é o São Paulo, o Corinthians é o Corinthians. Os processos do clube social, do conselho, são até semelhantes, mas um clube tem uma característica, outro clube tem outra característica. Como é que foi feito na época do Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, que
renunciou em 2015. Foi aconselhado a renunciar. Por muitos desses caras que hoje fazem parte do Conselho Consultivo, certo? Não mudou muito. Inclusive o Carlos Miguel Aydar faz parte do Conselho Consultivo. Exatamente. Ah, mas o Carlos Miguel Aydar não foi expulso do Conselho Deliberativo do São Paulo, na época? Olha a situação. Ele foi expulso do Conselho Deliberativo, ele foi absolvido na Justiça das acusações e foi mantido no Conselho Consultivo por ser ex-presidente do clube. Então, cada clube tem a sua especificidade, né? Ele não está mais no Conselho Deliberativo, mas está no Conselho Consultivo. Por exemplo, ele não votaria para o impeachment ou não no Casares, ele não tem direito, ele não está mais... Só que como ex-presidente, ele estará na reunião desta tarde. Então é bem possível, e até tem uma outra semelhança com o caso Aydar em 2015, que essa reunião está sendo no escritório de um grande jurista. No caso, o braço direito do Casares, o Ives Ganda Martins. À época, o Carlos Miguel Aydar, também advogado de notória figura, né? Notória figura, foi presidente da OAB. Ele também, essa reunião do Conselho Consultivo, foi em escritório de advogado. Então, a saída, ou as saídas discutidas nesses casos, elas são políticas e jurídicas, né? Muitas vezes, embora o Casares não pense em primeira instância em renunciar, o cenário ficou de tal forma que me parece ser a saída que todos no São Paulo, todos que têm algum poder no São Paulo, preferem nesse momento. O aceno simbólico da largada de mão da torcida organizada, assim como aconteceu no Corinthians, em determinados clubes ela tem muito poder. A torcida organizada ela consegue influenciar em várias coisas. No São Paulo, por exemplo, foi ela quem bateu o martelo final sobre saída de treinador. Não dá mais para o Rogério ficar, não dá mais para o Zubeldia ficar, né? E agora, essa é uma novidade também da terça-feira, além das denúncias que agora atingem diretamente o Casares e outras que vão surgir por aí, num processo que ainda vai ter, como você falou, o novelo, né? O fio do novelo, ainda demora para desenrolar essa coisa toda. Vamos colocar na tela aí o comunicado da Independente que veio agora, no meio do dia aí, exigindo a renúncia do Casares. A coisa é séria, é São Paulo e por isso a torcida independente aguardou o inquérito policial e judicialmente o andamento das denúncias sobre a gestão Júlio Casares e companhia, porque não poderíamos errar o posicionamento por achismos ou falta de provas. Eis que o tempo mostrou uma verdade cretina, covarde e canalha daquele que dizia ser o presidente da arquibancada. Nunca confunda torcedor, apoiar o São Paulo como sempre apoiamos, com passar pano para a diretoria ou pior, fazer parte de esquemas. A prática institucional do São Paulo com as torcidas organizadas existe desde a fundação da primeira torcida organizada do clube, bem como esteve presente nas diretorias que conquistaram os 3 mundiais com dirigentes honestos que marcaram época. Para nós é justo, afinal são todos os jogos no Morumbi, pelo Brasil e pelo continente representando a torcida do São Paulo. O apoio incondicional ao time em meio a gestões desastrosas salvou o São Paulo de cair e levou o nosso time aos títulos que voltaram. Quanto a derrubar a cartolagem, precisamos de provas. Agora elas existem, mas não somos nós que derrubamos, que fique claro. Hoje fazemos voz com todos que querem fora Casares, mas ele só sai por renúncia espontânea ou por impeachment do Conselho. Lembramos, 1/3 de conselheiros são suficientes para manter o cara no poder. Apontaremos conselheiro por conselheiro se for necessário. Mara Casares, Douglas Schwartzman, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia estão no circuito. Exigimos que quaisquer outros conselheiros envolvidos em escândalo também sejam expostos. Basta de circo. O time já está treinando sem dinheiro, sem reforço de pesos, nem diretoria de futebol está nomeada. O navio está à deriva. A responsabilização de todos e que a justiça prevaleça. Não aceitaremos menos do que isso. Fora Casares, diz a nota da Independente, o que marca um novo posicionamento, pelo menos mais forte. Ele fica, pelo menos temporariamente, Júlio Casares permanece na presidência de São Paulo, falta de provas, brincadeira. E você ter o Pimenta, o Aydar e o Leco julgando o Júlio Casares, cara, só mostra o quão ridículo o país é. Eu não vou nem falar de São Paulo. A gente pode jogar isso pro âmbito federal. O Brasil, vamos dizer isso,
não é para amadores. O Brasil é uma piada em todos os aspectos. Você ter 3 presidentes, ex-presidentes, tiveram mandatos minimamente duvidosos, julgando o Casares, cara, é algo inacreditável. Não fosse tão triste, seria cômico. Mas eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo pelo país que nós vivemos. O Brasil não é um país sério. De nenhuma maneira. O povo brasileiro é até um povo muito bom, mas o Brasil não é um país sério. O cara comete um crime hoje, tá solto amanhã. O cara é presidente do São Paulo Futebol Clube. O cara destrói o São Paulo Futebol Clube, é impeachmentado e continua dentro do clube, como vai dar. É isso. Infelizmente, esse é o país que nós vivemos. Infelizmente, esse é o clube que nós amamos. Infelizmente. São Paulo, cara, se tornou isso aí. São Paulo se tornou isso. Clube onde você tem, além de problemas financeiros, seríssimos por sinal, problemas com a polícia, problemas de gestão, problemas de incompetência. O departamento médico do São Paulo é um açougue. O departamento físico do São Paulo nunca deixa os jogadores prontos, né? Por muito tempo a gente teve problema de jogadores acima do peso no São Paulo Futebol Clube. São Paulo atrasando salários. São Paulo perdendo disputas nos bastidores. O hábito que te prejudica hoje tá apitando seu jogo amanhã. Joga 3 jogos fora de casa aí, cala a boca. Isso, cara. Vocês se surpreendem. Eu não me surpreendo com nada que aconteça no São Paulo. Nada. Moleques da base sendo vendidos a preço de pitu. Eu não me surpreendo com nada que venha do São Paulo Futebol Clube atualmente. Nada. Infelizmente é isso que o São Paulo se tornou. Infelizmente. E nós temos que torcer pra mudar. A probabilidade do Casares ser inocente nisso é baixíssima. Porque os indícios são fortíssimos. Eu disse isso no vídeo mais cedo. Os problemas começaram a circular o presidente. É o camarote do presidente. São pessoas que o presidente indicou. Tava circulando. Chegou no presidente. Mais cedo ou mais tarde ia chegar no presidente. Tem o que fazer. É isso, cara. E meio disso, o São Paulo tenta trazer o Alan. E é inacreditável porque o jogador quer vir pro São Paulo. O cara quer vir. Mas só quer vir também. A gente tem que ser realista. O Alan só quer vir pro São Paulo porque tá escorraçado no Flamengo e ninguém quer. Não tem um time disputando o Alan com o São Paulo. Não tem nenhum outro clube querendo o Alan do Flamengo. Tem o Flamengo aqui. E o cara quer vir mesmo. Mas se tivesse outro time, o cara prefere vir pro São Paulo ou ir pro Bahia? Vai pro Bahia. Ir pro São Paulo ou ir pro Fluminense? Vai pro Fluminense. Ir pro São Paulo ou pro Grêmio? Vai pro Grêmio. É isso, cara. É isso. Basicamente é isso. Isso que o São Paulo se tornou. O São Paulo não consegue trazer ninguém. Problemas financeiros e não consegue trazer ninguém porque o jogador não quer se vincular a uma instituição. Todo dia tem um problema diferente e não te dá garantia de nada. Os jogadores que lá estão, você pode criticar eles por várias coisas. Os caras são ruins, sim. Um jogador ali que não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Tem muito jogador ali que, se você pega um time bom do São Paulo, vamos imaginar aqui o time de 2015, né? O time de 2015 ali, o time do Pato, do Ganso, do Kaká, do Luiz Fabiano. A maioria dos jogadores que estão no São Paulo hoje não jogariam naquele time. Não jogariam. Você acha que o Luciano jogaria naquele time? Você acha que o Alisson e o Pablo Maia jogariam naquele time?
Acho que o Badilha jogaria naquele time. Pouquíssimos jogadores jogariam naquele time. Pouquíssimos. Eu disse isso no vídeo mais cedo. Você pode contar nos dedos os jogadores do São Paulo que tem nível. Você pode colocar o Caleri, que é um excelente centroavante. Não estava numa boa fase, mas é um cara diferente. Só no São Paulo também. No São Paulo ele é diferente. Mas o Caleri, o Lucas, o Marcos Antônio. Você pode colocar ali o Arboleda, que é um zagueiro que sempre esteve em bom nível. Foi durante muitos anos o melhor zagueiro de São Paulo. Arboleda e Alan Franco. De resto, quem? Bobadilha, ok. O jogador ok. Bobadilha, um jogador ok. Pablo Maia e Alisson, jogadores ok. É isso. As laterais do São Paulo, talvez o Mike seja um menino que venha a ser um grande lateral no futuro. Mas a maioria dos jogadores do São Paulo são jogadores de nível bem duvidoso que encaixaram com a camisa de São Paulo. O Enzo Dias saiu escorraçado do River Plate, se achou no São Paulo. O Alan Franco, quando veio lá da MLS, todo cara vai trazer um cara da MLS, meu Deus do céu. Demorou, mas se firmou no São Paulo. O Ferrares, eu também acho ele um zagueiro ok. No lateral direito, você tem o Cedric, que é uma piada. O Cedric é uma piada de mau gosto. Tem o Ferreirinha, que joga um jogo bom, 3 jogos ruins. Você tem o Luciano, que o cara fez 100 gols no São Paulo. O Luciano, ele só tem 100 gols no São Paulo porque o São Paulo tem um time medíocre. E teve um time medíocre há décadas, não, há vários anos o São Paulo tem times medíocres. Porque se o São Paulo tivesse, toda vez que chega jogador bom no São Paulo, a primeira coisa que a gente fala é o Luciano vai pro banco. Porque tecnicamente o Luciano é ruim. Porque o Luciano é limitado. Quando tinha Caleri, Rames e Lucas e Luciano, a gente falava o quê? Não, o Luciano vai pro banco. Quando tinha Oscar, Caleri, Lucas e Luciano, quem vai pro banco? Luciano. Por quê? O Luciano só tem 100 gols no São Paulo porque o São Paulo é um time medíocre. Se o São Paulo tivesse um time de nível, com nível de São Paulo Futebol Clube, de verdade, o Luciano não jogaria. Ele é um jogador bem, seria um reserva de luta. É isso que o São Paulo se tornou. O São Paulo hoje que é o Alan, que é refúgio do Flamengo. O Tapia veio do... Não sei nem da onde o Tapia veio. Vou trazer o Tapia chileno. Tá rendendo, até rendeu no ano passado. Mas é isso que o São Paulo se tornou. É isso que o São Paulo se tornou. Time que teve, grafite. Eu vou falar aqui dos que eu vi jogar, sou novo. Teve Borges, teve Grafite, teve Washington, Adriano Imperador, você teve Luiz Fabiano, que jogou muita bola com a camisa de São Paulo. Mas o Tapia, ano. Deixa a sua opinião no seu comentário e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.